Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamires Maia, eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alisamento térmico. Muitas pessoas ainda desacreditam desse termo, alisamento térmico, que seria você alisar o seu cabelo pelo uso excessivo de instrumentos de calor, principalmente a chapinha e o babyliss, que são os instrumentos de calor com a temperatura mais forte e que entram em contato direto com o fio de cabelo. Mas hoje eu vim aqui te contar que é extremamente possível, completamente possível, ter o seu cabelo alisado termicamente e eu vou te mostrar isso com fotos e vídeos de como funciona um alisamento térmico, tá? Então, primeiro seria interessante a gente entender o que significa esse alisamento térmico, que nada mais é do que o seu fio perder a forma, né? Você tem um cabelo ondulado, cacheado e crespo, seu cabelo perde a forma da curvatura dele, fica liso, né? Pelo uso excessivo de instrumentos de calor muito quente. Isso vai acontecer sempre que você faz uma chapinha, né? Não, nem todo mundo vai ter alisamento térmico. Existem fios de cabelo que ficam mais suscetíveis, outros que ficam menos e não tem como a gente dimensionar quando ou como ou em que temperatura isso pode acontecer, tá? Então, pode acontecer progressivamente e pode acontecer de cara quando você acabou de lavar o seu cabelo pós primeira chapinha depois de sua transição capilar, por exemplo. Então, não tem como a gente dimensionar quando isso vai acontecer ou de que forma isso vai acontecer. Acredita-se que a forma mais comum de acontecer é com a frequência de utilização e as temperaturas extremamente altas. A gente tem chapinhas e babyliss no mercado que alcançam 400 graus de temperatura, o que seria muito intenso para o cabelo. Sabe-se que a temperatura ideal aí para fazer o uso de instrumentos de calor seria entre 160 e 180 graus de temperatura, o que a maioria das pessoas não faz, já que principalmente para cabelos que têm curvaturas muito fechadas é extremamente difícil conseguir um bom grau de alisamento do cabelo usando as temperaturas dessa forma. Uma saída seria usar a escova, né, escovar o cabelo antes de fazer a prancha e o babyliss, porque aí sim o cabelo conseguiria ter um formato alisado um pouco melhor do que somente com esses instrumentos utilizados em temperaturas muito baixas. Mas ainda assim são só achismos, a gente não tem como precisar que vai ou não acontecer dessa forma. Então sempre que você faz a chapinha, o babyliss e tudo mais, você está colocando sim a sua conta em risco. Mas o objetivo desse vídeo não é te alarmar. Se você não se incomoda com isso, para você isso não é um problema, ai Tamires, se um fio aqui, outro ali, tiver um alisamento, eu não vou ligar, não tem problema nenhum. Você pode continuar fazendo a sua chapinha, o seu babyliss, da forma como você gostaria e tá tudo bem, tá? Aqui realmente é só um alerta para quem precisa ou quer entender sobre o alisamento térmico, tá passando por ele, ou para quem tem medo disso acontecer com o cabelo, porque a pessoa valoriza ali a questão da definição capilar, tá? Tami, se eu tratar o meu cabelo, cuidar bem do meu cabelo antes de usar a chapinha e o secador, pode acontecer o alisamento térmico? Pode. Diminui os riscos de forma geral, mas sim, pode acontecer o alisamento térmico. Tamires, a escova rotativa, né, a escova secadora, é uma saída caso eu queira fazer uma escova, deixar meu cabelo de um formato diferente e tudo mais? Ela é uma saída, mas ela também não diminui muito os riscos. Como o jato, né, é um vento, não é a chapa esticando o seu cabelo, os riscos acabam diminuindo um pouquinho, até porque a temperatura dessas escovas também não costumam alcançar
o valor aí tão alto como as chapinhas podem chegar. Então é mais difícil acontecer o alisamento térmico com elas, mas sim, também pode acontecer o alisamento térmico com elas, e eu já vi. Na maior parte das vezes, o que eu vejo é o alisamento térmico acontecendo principalmente com a utilização de chapinha com muita frequência. Lá no salão, quando a gente pega casos de alisamento térmico, normalmente o cabelo fica liso em algumas partes. Não é como a progressiva, que você vê nitidamente a diferença de textura entre raiz e comprimento. No alisamento térmico, a gente vê raiz, aí a gente vê partes lisas, partes cacheadas, partes meio onduladas que também foram alisadas, mas não perderam totalmente a curvatura. Aí às vezes a ponta tá definida, o meio tá liso e a raiz tá definida. Então a gente tem outras formas de identificar esses alisamentos térmicos que diferenciam um pouco dos alisamentos tradicionais com químicas de transformação. Tami, mas como que o cabelo é alisado termicamente? Como que isso é possível? E é possível porque o nosso cabelo, ele é composto internamente por várias pontes. Então a gente tem as pontes de hidrogênio, as pontes de sulfeto e de enxofre e as pontes de salina. As pontes de hidrogênio, elas são facilmente quebráveis e voltam ao lugar. Por exemplo, quando a gente molha o cabelo, quando a gente faz uma chapinha, quando a gente faz um babyliss, uma escova e etc. Então, quando você molha o cabelo, ele vai ficar todo esticado ou parcialmente esticado. Quando o cabelo seca, ele volta ao formato natural ou ele seca naquele formato da chapinha e depois, quando você lavar, o ideal é que o cabelo volte ao normal. As pontes de salina, elas são alteráveis pelo pH do cabelo, né? Se você altera o pH do cabelo, você tem as pontes de salina rompidas, e as pontes de sulfeto e de enxofre, elas são as mais potentes, as mais fortes do nosso cabelo, que é o que traz a curvatura do nosso fio. E elas não voltam ao normal quando a gente lava o cabelo. São as pontes que são quebradas quando a gente faz um alisamento com química de transformação, por exemplo, tá? E o que acontece quando a gente faz um alisamento térmico no cabelo? Quando o cabelo alisa termicamente, a gente quebra essas pontes mais difíceis do cabelo, mesmo sem nenhuma química de transformação ali. E o cabelo não volta mais ao normal. Como assim, Tami? Eu vou lavar meu cabelo não vai voltar ao normal? Não, ele não vai voltar ao normal. Quando você tem um alisamento térmico, quando o seu cabelo rompe as estruturas mais fortes pelo uso excessivo de instrumentos de calor, é como se você tivesse feito uma química de transformação, falando grosseiramente, né? Então seu cabelo vai ficar esticado naquelas regiões e a única forma de você remover essas partes esticadas é cortando o seu cabelo. Por isso é tão importante, caso você dê valor à sua curvatura, que você tome cuidado com a frequência e com a temperatura que você utiliza instrumentos de calor. Não significa que você nunca mais vai poder fazer uma chapinha e uma escova na sua casa. Você pode fazer. Eu sempre indico que você dê preferência à escova, porque no dia a dia, principalmente no salão, é o que a gente vê menos acontecer, são os alisamentos térmicos por escova. E a chapinha, você evita usar numa temperatura muito alta e evita fazer toda semana no seu cabelo, por exemplo, né? Então diminui essa frequência, faz realmente quando você tiver com muita vontade. E toma cuidado também com os locais que você vai fazer escova e prancha, né? A gente sabe que tem locais que utilizam as pranchas em temperaturas altíssimas e batizam produtos do dia a dia ali, um defrisante, um antifreeze, com químicas para fazer o cabelo ficar mais esticado por mais tempo, e você sempre retomar ali para aquele profissional para fazer aquela escova e aquela prancha. Só que se você não tá buscando um resultado permanente, isso acaba sendo uma furada para você. E normalmente esse tipo de coisa é feita bem por debaixo dos panos, você não tem como saber, tá? Então toma cuidado com o local que você está escolhendo para fazer esse tipo de processo no seu cabelo. Vá em locais que você confia no profissional, que você sabe que ele não vai fazer isso, que você sabe que ele valoriza, que você valoriza a sua curvatura e o seu cabelo natural, que você só tá ali no momento querendo um resultado um pouco diferente, um visual diferente.
pro seu cabelo. Então é super possível a gente ter os alisamentos térmicos, é uma realidade muito comum, e eu decidi falar sobre isso aqui porque eu ainda vejo muitas pessoas batendo na tecla de que o alisamento térmico não existe. Eu sou a prova viva de que existe sim. Eu passei por alisamento térmico, eu fiz transição capilar de alisamento térmico. Durante a minha transição eu pranchei o meu cabelo por 2 anos seguidos, e depois que eu tirei toda a parte com química, o meu cabelo estava super aberto e esticado, e eu ainda fiquei mais 1 ano pranchando o meu cabelo até passar pela transição novamente e ter o meu cabelo 100% natural, com curvatura direitinho ali do jeito que eu gostaria, de volta para a minha cabecinha. Então eu vou deixar passando fotos para vocês também do meu processo de alisamento térmico. Eu já mostrei por aqui algumas vezes como que o meu cabelo ficou, já falei sobre as minhas transições, então tem vídeo aqui sobre tudo isso. E esse vídeo realmente é um alerta para que você tome cuidado com a frequência. Eu vejo muita gente falando assim: ah, eu quero voltar para o meu cabelo natural, porque o cabelo natural ele é super versátil. Eu posso ter ele cacheado e liso a hora que eu quiser. E isso não é bem uma realidade quando a gente vai falar de definição, tá? Então, com o tempo, você pode ter uma perda da sua definição usando o seu cabelo com toda essa versatilidade que você achou que ele teria. Tomando os devidos cuidados, cuidando, protegendo, fazendo o uso de máscaras de tratamento e tudo mais, você consegue correr um pouco desse efeito? Consegue, mas não é garantia de nada. Não significa que em algum momento isso não pode acontecer com você. Um ponto que eu acho importante de repente vocês analisarem, avaliarem, é ficar de olho no cabelo, né? Você começar a perceber o seu cabelo. Se você tá fazendo a chapinha e a escova com mais frequência, começa a perceber o seu cabelo, ver se ele não tá ficando muito fragilizado, com as pontas meio esticadonas. Pode ser aí um sinal de que você está começando a ter um alisamento térmico, e de repente você parando antes de alisar completamente, você consegue reverter um pouco o quadro. Um pouco porque, como eu sempre falo para vocês, o cabelo é tecido morto, então a gente não consegue reconstruir aquilo que foi quebrado ali nele. A gente consegue repor em tratamentos, mas a curvatura ela não é reposta, essas pontes elas não vão ser refeitas. Então você pode apagar o incêndio antes do fogo tomar conta de tudo, mas você vai ter um dano ali na sua haste capilar. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários se você já passou ou conhece alguém que já passou pelo alisamento térmico. Conta aqui pra gente como que foi a sua experiência e o seu processo de transição pós-alisamento térmico, que eu quero saber. Lembrando que eu tenho horário disponível para agendamento no Maire Studio, que é o meu salão em sociedade com a Rebeca Cavalcante. O link de agendamento vai estar aqui no box de descrições para vocês. E por lá a gente faz um serviço chamado diagnóstico capilar, que a gente também consegue identificar vários problemas capilares que vocês possam estar passando no momento. Então, se você não sabe qual é o seu problema capilar, dá uma passadinha no salão, agenda o seu horário pelo WhatsApp antes e vem descobrir o que está acontecendo com o seu cabelo. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau!